A gente vai conversar com a doutora Patrícia Ávila, que é advogada e está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, doutora? Prazer te receber aqui, viu? Doutora, eu queria começar perguntando o tipo de contrato, porque hoje a gente tem muitas pessoas que são terceirizadas e tem muitas pessoas que são CLT. Por conta dessa crise, muitas pessoas são terceirizadas e trabalham de maneira informal. O contrato que a pessoa tem, lógico, vai interferir, né? Sim. O que acontece? Para que ela tenha uma gestante, então eu estou trabalhando numa empresa registrada, então eu tenho o meu horário, eu sou empregada efetiva dessa empresa, eu tenho registro na CLT, é recolhido o INSS para essa empregada, a partir do momento que ela está grávida, que ela toma conhecimento dessa gestação, ela deve informabilidade provisória, que é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Agora, muitas vezes a gente sabe que tem algumas pessoas que são empregadas, mas não são registradas, elas têm todos os requisitos de empregada, mas a empresa acaba optando, ou muitas vezes até a empregada está recebendo seguro-desemprego, que eu posso ficar aqui sem vínculo, depois que ela fica grávida. Nesse caso, obviamente, parte documental ela não tem garantia, mas para que ela tenha garantia, se caso a empresa opte em dispensá-la, ela vai ter que procurar a Justiça do Trabalho para pleitear essa garantia e estabilidade, que obviamente ela não vai ter. E todos aqueles indícios de vínculo empregatício. O horário que entra, o horário que sai, se ela cumpre a ordem de alguém, toda aquela história que a gente já sabe, se você não sabe pode pesquisar sobre isso, acho que rende aqui um outro bate-papo, né? Sim. Mas que já deixa claro que é um vínculo empregatício. Sim. E eu fico imaginando, no caso de uma gestante, demora muito se ela entrar na justiça para pleitear essa causa? Não, neste caso, informando, a gente costuma pedir até a tutela antecipada. Então, nesse caso, tem que ser, a gente sempre orienta que tem que ser imediato. Por quê? A estabilidade provisória, o objetivo dela é garantir o emprego. Então, assim que ela tomar conhecimento dessa gestação e se ela for dispensada, eventualmente, ela deve imediatamente procurar a Justiça do Trabalho para que ela venha a ser reintegrada no quadro funcional da empresa. E a empresa pode optar ou não quero reintegrá-la e eu vou optar então em indenizá-la nesse período. Então, por isso, é indispensável que ela procure imediatamente a Justiça do Trabalho para buscar essa reintegração. Tá, tem alguns tópicos aqui que eu vou deixar pra gente ir falando durante o nosso bate-papo, de situações que podem acontecer durante a gestação, mas eu queria entender os pontos antes. A gente estava aqui, durante a matéria, até conversando um pouquinho sobre gestação, ela estava falando que já é mãe, eu falando que não sou mãe ainda, e as dúvidas que muitas mulheres têm. Principalmente a geração de mulheres que não quer sair do mercado de trabalho, quer ter seu filho, mas por questões, às vezes, financeiras, ou até por questões pessoais, porque gostam de trabalhar, querem voltar a trabalhar. E a gente sabe, doutora Patrícia, que passa pela mente da mulher. E agora? Será que já é momento ou não? Quando a gente fala a respeito de leis, a mulher pode ficar tranquila? Ela está segura para engravidar e voltar ao mercado de trabalho? Sim. O que ocorre? Nós temos aqui duas situações. A primeira é quando ela já está empregada. Então, ela já está empregada, obviamente, ela tem que conhecer toda a empresa, sempre é legal, se há condições daquele momento ela engravidar, para que ela continue nessa empresa e, obviamente, cresça lá dentro, né? E para isso, obviamente, o empregador sempre quer ver a disponibilidade dessa empregada, né? Se ela veste a camisa, né? Exatamente, qual que é o planejamento dela. Então, neste caso, se ela empregada engravida, não tem problema nenhum, vai ser garantido todo o período da gestação dela até os 5 meses após o parto. Agora, se ela pretende engravidar e está tentando entrar no mercado de trabalho, aí a gente entra num grande problema. Porque muitas vezes a empresa utiliza essa pergunta como requisito para contratação. Então é essa pergunta que eu vou te fazer. Eu quero entender uma entrevista de emprego com o número de pessoas desempregadas que a gente tem no país. Nesse momento ela está desempregada, precisa se recolocar, mas está planejando engravidar. Sim, e a pergunta deve vir à tona. O que você tem visto na hora da entrevista de emprego? Essa pergunta provavelmente vai acontecer? Normalmente vem. Obviamente, nós como advogados, nós sempre orientamos a não fazê-la.
Por quê? Isso pode se considerar como um ato discriminatório por parte da empresa. Perfeito. Então, se a empresa faz esse tipo de pergunta como requisito de contratação, nós estamos diante de um ato discriminatório. Agora, pode ser que aquela candidata, ela não seja aprovada, não pelo fato de dizer, olha, eu quero ficar grávida, eu pretendo ter um filho sim, tão logo, ou daqui 1 ano, 2 anos. Pode ser que ela não se encaixou naquele perfil. Então, nós, assim, de qualquer forma, como é muito difícil essa candidata comprovar isso, mas nós temos casos, sim, que acaba a empresa deslizando nessa questão e não contratando realmente porque ela disse, eu pretendo sim ficar grávida. Agora, o que fazer na hora dessa resposta? E veja, eu entendo que é delicado até para o empregador. Se ele diminuiu o quadro de funcionários dele e está se recolocando. Aí ele fala, eu vou contratar uma pessoa que está pensando em engravidar daqui a pouco tempo, e a gente sabe, tem toda essa questão que o advogado pode ver e falar, olha, foi um preconceito, não te contrataram por isso. Mas a gente consegue entender um pouquinho o futuro empregador também. Sim. O que a entrevistada deve responder nessa hora? Nós sempre orientamos, Jaqueline, numa relação, qualquer relação que seja, principalmente a relação contratual de trabalho, que a gente tem o objetivo de que isso seja indeterminado, né? Você não entra numa empresa que você quer trabalhar 2 meses e queira sair. Então, nessa relação, qualquer que seja ela, a gente sempre orienta que tenha lealdade e boa-fé. E isso inclui sempre dizer a verdade. Então, a gente sempre orienta para a candidata dizer, olha, eu pretendo engravidar sim. Por quê? Se isso acontecer imediatamente, ela não vai continuar na empresa. A empresa vai sim garantir o período de estabilidade dela, mas logo depois que ela tiver a criança, passou o período de estabilidade dela, a empresa com certeza vai dispensá-la. O importante é ela comprovar que ela está com a empresa, ela vai dar o melhor dela, tanto no período que ela estiver grávida, por exemplo, eu trabalhei até o meu último dia de gestação. Então não há problema nenhum, a gente pode dar o seu melhor e continuar fazendo aquilo que a gente consegue. De repente essa mulher pode até se destacar na empresa e mesmo depois continuar, não é verdade? Exatamente, é isso mesmo. A preocupação da empresa não é só questão de pagar os valores, mas é realmente assim, ter uma funcionária que não vai dar aquilo que ela prometeu. Então não minta de jeito nenhum, Não minta de jeito nenhum. E a mulher que já está grávida, ela tem chance de conseguir emprego, sinceramente falando, doutora? O que a senhora percebe? Sinceramente, é difícil. Eu fico imaginando, sim, porque a empresa já sabe que ela provavelmente vai sair. Eu acho que aí uma alternativa para as mulheres pode ser procurar trabalhar como autônoma Sim, de repente, por esse tempo, sim, é né? uma boa saída, é uma ótima saída. Outra questão também é trabalhar, além de autônoma, prestar serviços, né? Então, Perfeito. assim, olha, eu posso prestar o serviço para você, não tenho vínculo, a gente mantém essa relação, obviamente, totalmente diferenciada do que uma empregada, né? Fora daqueles requisitos, contratinho direitinho. faz um contratinho e presta serviços aleatórios, e também é uma grande possibilidade. Agora, doutora, eu estou aqui imaginando um caso que infelizmente acontece. A mulher, ela comunicou o RH da empresa, ela estava levando a gestação e de repente lá para o 3º mês ela perde o bebê. O que acontece com relação à lei? Ela volta a trabalhar sem nenhuma estabilidade? Ela tem alguma garantia por um tempo? Como é que funciona isso? Então, nesse caso, se ela aborta espontaneamente, ela tem um período bem menor de estabilidade, sim. Mas não é garantido aquela estabilidade de 5 meses, porque ela não teve a criança, ela teve o aborto, mas um período pequeno é garantido para ela, sim. Então, se a criança nasce e morre, isso também conta? Também conta. Ela também tem essa estabilidade num período pequeno, bem menor também. Mas, assim, para que tenha essa estabilidade estendida, a criança precisa nascer viva. Uma amiga mãezinha até que estava contando testemunho na igreja no final de semana, estava falando que ela teve o bebê e a nenenzinha dela teve a estabilidade, né? E quando a neném estava com 4 meses que ela estava para voltar, alguém ligou e já avisou um dos chefes e falou, olha, aqui fizeram uma reunião, infelizmente você vai ser dispensada assim que acabar esse período de estabilidade, só para você se preparar e tal. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, 2 meses depois, ela já conseguiu um novo emprego e tudo mais. Mas a minha pergunta é, a partir do momento que acaba essa estabilidade, a mulher pode ser mandada embora sem problema nenhum. A empresa não tem nenhuma obrigação, né? Não. Terminou a estabilidade, a obrigação é pagar a causa, que inclui multa de 40%, ela vai poder gozar do seguro-desemprego, mas a empresa passou o período de estabilidade, ela pode ser dispensada. Voltar a trabalhar com 4 ou 6 meses ainda é opcional das empresas? Ainda é opcional. O que acontece é que muitas vezes o sindicato
tem acordos entre sindicatos das empresas e sindicato representante dos empregados que acaba estendendo este prazo. Então, pode ser que seja uma determinação pelo sindicato em convenção coletiva estabelecido, mas pode ser também por opção da empresa, ela pode aderir ao programa que estende esse período. Mas depende da empresa ou depende realmente da imposição da convenção coletiva. Uma história interessante que eu ouvi outro dia de um gestor me contando é que a funcionária pediu para ser mandada embora. Ela, eu não estou mais interessada na vaga, quero ser mandada embora. Eles fizeram todo o processo e a mandaram embora. Um mês depois ela voltou falando, eu estou grávida, eu quero meu emprego de volta. Como é que funciona em situações como essa, onde a mulher não sabia que estava grávida ou sabia e por algum motivo pediu as contas? Então, o que acontece? Nesse período há uma grande discussão sobre isso. Porque a partir do momento, se ela pediu a demissão e ela não sabia do estado gravídico dela, há uma discussão se ela tem ou não estabilidade. Então, juridicamente, nós vemos posição dos dois lados. Diferentemente, no caso, ela está grávida e ela é comunicada naquele período de aviso prévio, então a empresa chama. A empregada falou, olha, eu vou comunicar para você que seu contrato daqui 30 dias vai ser rescindido. Então, se ela descobrir nesse período de 30 dias que ela está grávida, mas ela tem que descobrir que ela está grávida, e ela já foi comunicada, olha, seu contrato vai ser rescindido, mas nesse período ela descobriu. Então, ela comunicando a empresa, mas tem que ser comprovada essa comunicação, que ela tomou conhecimento do estado gravídico nesse período dos 30 dias, a ela é garantida a estabilidade. Principalmente nos contratos de experiência, que agora também... Mesmo naqueles 3 meses geralmente, exatamente, né? Tinha uma discussão também se os contratos por prazo determinado tinha essa garantia, agora o Tribunal Superior do Trabalho veio e confirmou. Agora, inclusive no contrato de prazo determinado... Então, se ela engravidar durante esse período, que geralmente é de 3 meses, mas pode ser até estendido, ela tem esse direito. Ela tem esse direito, agora ela tem desde 2012. Então, o que acontece? Nesse período, ela deve informar a empresa, comprovar, então, por telegrama ou e-mail, informar a empresa que ela está grávida e a empresa, neste caso, ela é obrigada, sim, reintegrar essa empregada. Caso ela não seja reintegrada, a empresa, com certeza, pode uma ação, inclusive por parte da empregada, solicitando a indenização, inclusive por danos morais, todo aquele período de estabilidade que ela teria, então caberá à empresa ou reintegrar aquele valor. Agora, tem uma outra situação também. Caso a empregada tome conhecimento, então encerrou o contrato, passou o período de aviso prévio, depois ela descobre que ela estava grávida. Então, neste caso, entende-se juridicamente é uma boa briga, em que pese é uma boa briga, mas assim, de forma majoritária, entendem os tribunais que se ela não sabia nesse período de aviso prévio, não há como responder à empresa também, então não há que se falar... Não há responsabilidade da empresa. Exatamente, em reintegração, porque ela tomou conhecimento da gestação depois desse período, porque a lei diz desde a confirmação da gravidez e não desde a concepção. Então, por causa dessa palavrinha, se ela descobrir depois do aviso prévio, encerrou o contrato que ela estava grávida, nós entendemos que não tem direito à estabilidade. Todos os recados que estão chegando aqui estão elogiando o tema. Muito obrigada a todos vocês, a Edna de Souza. Tem várias pessoas aqui, não vou abrir todas, o Salomão Medeiros, mas por conta do nosso tempo eu vou caminhar para as últimas perguntas. E eu gostaria, para a gente finalizar, de entender o seguinte. Se a mulher for mandada embora grávida, e a gente sabe que infelizmente a gente está falando com o país inteiro, acontece. O que ela deve fazer imediatamente? Imediatamente ela deve procurar um advogado de confiança. Esse advogado vai solicitar para ela toda a documentação para que seja ingressada uma reclamação trabalhista pleiteando todos os direitos dela, para que, obviamente, o primeiro pedido sempre é a reintegração. Então, caberá à empresa ou reintegrá-la ou pagar toda a indenização pertinente ao período que ela teria de estabilidade. E para a gente finalizar, acho que é muito importante a gente entender, tem alguma coisa que a mulher gestante possa fazer que dê margem para que a empresa mande embora ainda assim? Existe justa causa para uma mulher que está gestante e está gozando desse período aí de estabilidade? Muito importante e muito pertinente a sua colocação. Essa garantia, estabilidade, ela não é suprema. Então, se durante o período de estabilidade ela
cometer algum ato faltoso enquadrável no artigo 482 da CLT, por exemplo, muitas faltas injustificadas, que caracteriza abandono de empresa, um furto que a gente sabe que pode acontecer, ela pode sim ser dispensada por justa causa. Então não adianta não levar atestado. Então, quer dizer, faltou no trabalho, leva atestado como qualquer outro contratado, né? Exatamente, porque a empresa pode caracterizar como abandono de empresa, de emprego. Obviamente, assim, a prova é sempre da empresa, então ela tem que estar com toda a documentação para comprovar isso, mas tem que tomar cuidado a gestante para que não pratique nenhum ato faltoso, elencável e enquadrável nessa legislação que permite com que a empresa, mesmo a gestante, seja dispensada por justa causa. Eu vou encerrar já, senão o diretor desce aqui, ele falou, mas eu só preciso entender uma coisa. Quando a gente entrega um atestado, pensando agora no caso da gestante ou de qualquer um, esse atestado geralmente fica com a empresa ali no primeiro momento, você deve bater uma foto? O que você faz para ter garantia de que você entregou esse atestado? Sim, normalmente sempre um protocolo. Você tira uma cópia e exige com que a empresa carimbe e assine que ela está recebendo aquele atestado. Exatamente. De praxe isso acontece, mas caso a sua empresa não aconteça, é bom saber o que fazer, né, doutora? Ou tem uma outra opção também, você pode escanear e encaminhar por e-mail. Deixa guardadinho. Exatamente, pela pessoa responsável. Mais uma vez, muito obrigada. Quem quiser entrar em eu. contato com a doutora Patrícia, o site www.avilalacerda.com.br www.avilalacerda.com.br. Lá tem todas as informações que as pessoas possam querer, inclusive contato, né, doutora? Sim, com certeza. Uma ótima tarde, mais uma vez, obrigada.